que a minha fé é provada. Tu me das a chance de ser um mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são. Você pode cantar bem alto. E não vão te caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em pé. Minha vida se rompendo em pé. Com ousadia eu vou manter o sol. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Minha vida terá um poder, rompendo em pé. Com ousadia eu vou vencer o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver, rompendo. Aumente a sua voz e declare: rompendo em pé. Minha vida se revestirá. Vou lutar, vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá, rompendo em Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Agora eu tenho mais forte. Você pode desejar uma manhã de vitória para a pessoa do seu lado aí. Que Deus abençoe o seu dia. Você tem uma semana maravilhosa. Oh, meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um desejo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Canta! E meu Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor.
Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, sobre essa manhã, abençoar, ó Pai, essas pessoas que aqui estão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e amanhã sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Bate palmas e dê glórias. Bate palmas e dê grito de glórias. O Espírito Santo de Deus, bate palmas e dê glórias, irmãos. Continua batendo palmas e dando glórias. Obrigado, Senhor, por essa manhã, ó Pai. Bate palmas e dê grito de glórias. Glória a Deus. Santo de Deus. Glória a Deus. Estou mandando vocês bater palmas de glória, irmão. Eu quero compartilhar com vocês um versículo. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrar de mim do Senhor, eu entro a Ti com a minha oração no Teu santo templo. Amém? Mas eu vou compartilhar a outra que é mais... A outra que está aqui sobre meu celular. Ela é mais reduzida, mais simplificada. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrarei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Quando nós estamos nos apagando, irmão, nós estamos desfalecendo, nós podemos prostrar a nossa vida na presença de Deus, e a nossa oração vai subir ao templo do Senhor. Quando Jonas estava na barriga do grande peixe, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração dele, e Ele vai escutar as nossas orações nessa manhã. E nós estamos passando por tempo de tribulação, e o Espírito Santo de Deus, Ele é conosco por onde andamos e passamos. Ele pode nos abençoar, Ele vem entrar sobre as nossas vidas. Senhor, ó Pai, eu peço ao Senhor, ó Pai, nessa manhã, Senhor, nós estamos, ó Pai, nesse mês de gratidão. Quando Jonas, ó Pai, falou, ó Pai, lendo esse versículo, ele estava, Senhor, ele estava apagado, Senhor, mas ele começou a clamar em alta voz, começou a orar em alta voz, e o Senhor ouviu a oração dele, e o Senhor tem ouvido as nossas orações. Ele vai passar, nós vamos passar por essa tribulação, nós vamos vencer. Bate palmas e dê glórias, irmão. Nós não somos derrotados, nós vamos tirar essas máscaras, nós vamos colocar a máscara do Espírito Santo de Deus. Onde andar a passar, ele andar a manai. Onde, Senhor, vai vir a passar, Senhor, o Teu bálsamo, Senhor, sobre essa igreja, Senhor. Passe no Teu bálsamo, Pai. Faça o Pai resplandecer, Pai, a Tua face, Senhor. Nós somos no mês de gratidão, Senhor. Nós temos gratidão, Pai, de estar na Tua presença, Senhor. O Senhor só levantou, Pai, o ministro, Senhor, os ministros, o presidente, o prefeito, ó Pai, do nosso município, o governador, ó Pai, do nosso município, o mundial, Senhor, para saber, ó Pai, Ele é o único Senhor debaixo do céu e da terra, só o único Pai debaixo do céu e da terra. Bate palmas e dê glórias, irmão, bate palmas e dê grito de glória. Quando nós batemos palmas e temos grito de glória, nós movemos até o Senhor move até a favor das nossas vidas. Nós temos que nos fortalecer na presença de Deus, não vamos nos enfraquecer, vamos ser fortes, nós vamos passar por essa tribulação. A tribulação que era para crescimento. Quando Jonas estava passando pela tribulação, dentro da barriga do grande peixe, é por crescimento. Quando ele saiu, ele foi pregar o Evangelho sobre a terra. Amém? Glória a Deus, bate palmas e dê grito de glórias. Canta assim comigo assim, ó. Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro
vamos agradecer ao Senhor e louvar. Nós vamos falar de dízimos e ofertas. Nós vamos fazer um momento de dízimos e ofertas. Quem está em casa pode continuar contribuindo através do aplicativo, mas que nós possamos entender que o Senhor é todo poderoso e tudo é por Ele e para Ele. Amém? Vou ler só o versículo que está lá no Salmos 20, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Irmãos, momento de dízimo e oferta também é uma questão até de fé. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, mas a pastora Luciana falou aqui na oração essa palavra, que uns confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor, porque é o Senhor quem proporciona tudo que nós temos. Então, mesmo em momentos difíceis, nós sabemos que se o Senhor não fosse conosco, poderia ser pior. Então, que nós possamos, nesse mês de gratidão, continuar com essa mesma fé, sabendo que o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Então, se hoje você está com qualquer tipo de dificuldade, saiba que o Senhor é Deus para trazer à existência aquilo que não existe e nos sustentar e nos fortalecer em meio ao deserto, em meio à crise. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos orar? Que todos preparem aí seu dízimo, sua oferta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, confessando ao Senhor que nós não confiamos em carros nem em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no Teu poder. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Coisas que nós nem merecemos, o Senhor faz por nós. É pela graça, pela misericórdia. Todos os dias nós temos motivos para ser gratos ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, cada dizimista, cada ofertante, aquele que tem, aquele que não tem, o que tem pouco, o que tem muito, que o Senhor é dono de todas as coisas e sabe a necessidade de cada um. Creia nesse Deus, louve o Senhor, seja grato, deixe tudo nas mãos do Senhor. Ele fará, Ele é o que tem todo o poder para fazer através de nós, para os irmãos, para todos, que nós possamos entender isso, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Diante de Deus não se esconde nada de pode ir. Não sabe de qual a intenção dos homens, começo, meio e fim. Foi diante dos teus olhos tudo é luz, o sol brilha. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes, não sobrenaturais. Todo seu poder, céus e terra, anjos e homens se curvarão diante dele. Diante de Deus não se esconde nada de bom de ruim. Deus sabe de qual a intenção dos homens, começo, meio e fim. Foi diante de seus olhos tudo é luz, como o sol brilha. Todos são iguais, todos são mortais. Diante dele não existem grandes ou sobrenaturais. Todo seu poder, céus e terra, anjos e homens se curvarão diante dele. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Graça e paz. Ah, não, com um louvor desse, vocês assim, tudo mascarado, de braço cruzado, a gente fica até com medo. 1, 2, 3 e todos são iguais. Coloca, gente, você não vai cantar. Quando você não sabe a música, quando você não sabe a adoração, ó, 1, 2, 3 e você está dizendo para Deus, os meus lábios não podem te louvar,
você bate palma. No meio dessa você dá glória a Deus. Todos são iguais, todos são mortais. Glória a Deus, é isso aí, ó. Eu profetizo sobre a tua vida um som de alegria. Quando você bate palma, quando você adora o Senhor, a Bíblia diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé por um momento para a gente orar. Eu vou passar a palavra para a pastora Luciana. Hoje é o aniversário dela. Olha isso, gente. Eu acho que revelaram a potência da máquina aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. 4.4. É isso? Não sei se é isso não. É código, né? E aqui, ó, isso aqui é um trabalho que a Nathalie faz. Ela mexe com balão. Se vocês quiserem mandar para alguém de presente, só procurar Casa Up, não é isso? A Nathalie está ali atrás, pregou aqui quarta-feira, foi uma bênção. Então isso aqui, irmãos, é uma pequena demonstração de amor e carinho. Amém? Uma pequena demonstração de amor e carinho. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. E eu quero orar, quero que você abra a mão, que eu vou fazer uma oração por você, para que Deus libere sobre a sua vida uma unção de alegria, para que você entenda que o Deus que sustenta o universo, Ele está recebendo a tua adoração, Ele está recebendo o teu louvor. Você não veio aqui em vão, você não veio aqui por causa de homem, você veio aqui por causa da presença dEle. Pai, nós oramos nessa manhã em nome de Jesus Cristo e declaramos uma unção de alegria sobre o teu povo. Deus, uma unção de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ó Deus, é a nossa força. Oramos, meu Pai, para que o Senhor possa repreender agora toda a força contrária, todo peso, toda obra de macumbaria. A tua palavra nos ensina, ora e pede, Pai, livra-nos do mal. O mal não é meu adversário, não é seu adversário, mas o próprio Deus diz: se você me clamar, se você me chamar, eu vou tirar o mal de perto de ti e todos aqueles que você ama. Ele pedir no plural. Ele está dizendo: quando você tiver medo, não ore apenas para Deus tirar o seu medo, mas lembra que muita gente pode estar sentindo medo. Então por isso ele diz: Pai nosso que estás no céu, livra-nos do mal. Pai nosso que estás no céu, livra-nos de toda opressão. Pai nosso que estás no céu, arranca toda tristeza, toda angústia, toda mágoa e derrama sobre nós a tua graça. Oh Deus, derrama a tua graça sobre nós. Espírito Santo, confirma o amor do Senhor no nosso coração. O povo de Deus não pode ser um povo triste. A tua palavra diz em João capítulo 15, versículo 7: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, então pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. No próximo capítulo 16, versículo 24, João 15, 7, ele diz: permanece em mim, faça a minha palavra permanecer em você. No próximo capítulo 16, 24, o Senhor diz: até agora vocês não pediram nada, mas peçam para que a vossa alegria seja completa. Eu profetizo sobre a tua vida, este momento é o momento de permanecer, mas quem permanece recebe autoridade para pedir o que quiser. E o Senhor diz: eu, somente eu, posso dar a vocês a alegria completa. O que é que você precisa para ter alegria completa? O que é que você precisa? Nem precisa pedir. Primeiro permanece na fé, permanece na graça, permanece no amor, permanece na convicção que o Deus que morreu na cruz e derramou todo o seu sangue é porque Ele te ama. Ele ama você mais do que teu pai, mais do que tua mãe. E se você não tem pai, não fique triste, porque você tem Deus que é Pai nosso. Ele é Pai do órfão, Ele é Deus do órfão, da viúva. Ele, aleluia, sinta a presença de Deus aqui agora. E Deus marque a tua vida neste culto, e Deus marque a tua história. Você que está em casa, receba renovo e alegria em nome de Jesus, e diga: tristeza vai embora. A minha vida e a minha alegria vem de Deus, não da circunstância. A Bíblia diz no Salmo 1, versículo 3: é aquele que está plantado, o justo, o ímpio, ele é diferente do crente, mas o crente está plantado junto a ribeiros de água corrente, que dá o fruto no tempo certo, e as folhas não murcham, não caem, e tudo quanto faz prosperará. Eu profetizo sobre
está conectado à fonte. Todas as árvores passam pelo processo de folha murchar e cair, mas o crente, como árvore plantada junto a ribeiros de água corrente, as folhas não murcham e não caem. O que Deus está dizendo é quem confia nele, quem confia que ele é a fonte. Entende uma coisa? A estação muda, as coisas mudam, mas o brilho da glória de Deus em ti não mudará, porque Deus é a tua fonte de vida. Se ele é a tua fonte de vida, o teu inverno e o teu verão é a mesma coisa, a tua primavera e o teu outono é a mesma coisa, porque você não está conectado com a estação, mas com Deus da criação, Criador do universo, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu oro em nome de Jesus e declaro sobre a sua vida essa graça, sobre mim, sobre nós, Deus, que as adversidades da vida, que as estações da vida não roubem de nós o brilho da tua glória, o brilho da tua glória. Não deixa a nossa fé cair, não deixa a nossa fé esmorecer, não deixa a nossa fé murchar, mas em nome de Jesus, tua é a glória, tua é a glória. Quando as pessoas olharem e ver crente adorando no meio da luta, crente buscando no meio da luta, acreditando no milagre, tua é a glória. E quando as pessoas verem o crente celebrando a Deus no meio da alegria, na bonança, tua é a glória, porque as estações não podem mudar a nossa essência. Nós somos adoradores do Senhor e nós queremos adorar a Ti em espírito e em verdade. Você pode dar um aplauso a Jesus bem forte? É bem forte, gente, para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Como é bom fazer parte do corpo de Cristo. E hoje, quando eu cheguei aqui, fui surpreendida por um café da manhã maravilhoso que os irmãos prepararam. E eu só tenho que louvar a Deus e agradecer a Deus por fazer parte deste corpo. E muito feliz também que estão aqui os meus irmãos, minha cunhada, meu cunhado. Um feito grande trazer a minha família aqui. Uma felicidade tê-los aqui. Também no Marcos, amigo, o Rodrigo falou que havia convidado a família. Muito feliz em tê-los conosco. É tão bom, em tempos de crise, saber que Deus está cuidando de nós. Eu nunca tive dúvida do amor do Senhor para comigo, nem dúvida do amor dos irmãos para comigo. Muito feliz, muito feliz. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor que está em Romanos 8. Nós vamos ler do 1 até o 17. Romanos 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus, vamos orar. Pai, nós te glorificamos nessa manhã. Tantos motivos nós temos de agradecer ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque se nós dormimos e acordamos é porque o Senhor nos sustentou. Obrigada por esse dia maravilhoso, por esse sol que brilha lá fora. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado de livramentos que nós não temos nem consciência. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, pelos louvores que foram entoados, pelas orações que já foram feitas. Pai, que haja cura, que haja salvação, que haja libertação. Deus, nós reconhecemos o Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós cremos em Ti, Senhor, que Tu és o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias. Tu és o Adonai. Ó Pai, quando nós temos necessidades, o Senhor vem e supre. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, vamos sentar. Hoje eu queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre identidade. E todo mundo que me vê pregar, eu sou fruto de clínica da alma, então eu tenho que falar. Nós somos um espírito, temos uma alma e estamos temporariamente dentro deste corpo. Este corpo é temporal. E nada melhor do que a pandemia para nos revelar isso. Que este corpo é temporal. E nós somos dados por Deus aos nossos pais, os pais como pais biológicos, para cumprir o propósito dele nessa terra. E às vezes é tão piegas ouvir isso. Vida com propósito. Mas é o que de fato estamos fazendo aqui na terra. Vivendo um propósito estabelecido por Deus. Ele nos enviou com este propósito. E hoje eu queria falar um pouco sobre identidade. Porque a maioria de nós, quando a gente chega para um atendimento, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é: quem você é? E por incrível que pareça, as pessoas não sabem quem são. Quando se arriscam a falar quem são, elas falam: eu sou servo do Deus Altíssimo. Não está de todo errado. Mas Deus, Ele nos escolheu para estarmos aqui nessa terra. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando uma pessoa te perguntar quem você é, a primeira resposta que você tem que falar: eu sou filho, eu sou filha, eu sou filho do Deus Altíssimo. Você tem uma paternidade celestial. Homens não sabem fazer filhos. Filhos são gerados por Deus para cumprir um propósito. E a grande maioria de nós estamos fora desse propósito. E às vezes olhamos para algumas pessoas e falamos: não, o propósito do Paulo Vitor é latente. O propósito do pastor Rodrigo é latente. O propósito do pastor Aldo, do pastor Giovanni, não que dirá do pastor Jorge.
com tantas igrejas, mas cada um de nós veio nessa terra cumprir um propósito. E dentre tantas vaidades que nós temos, nós ocupamos o nosso tempo com a maioria das coisas que satisfazem a nossa carne, mas esquecemos do real propósito, que é, se você fala, eu não sei qual é o meu propósito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é muito interessante que todo mundo quer ir para a África, eles precisam realmente, mas a maior missão que nós temos começa dentro das nossas casas. Nós temos que pregar o evangelho primeiramente dentro das nossas casas. Tantas pessoas têm tantas necessidades de Cristo. Nunca vivemos uma situação em que tantas pessoas tinham tanta necessidade de Cristo como agora. Quem poderá nos salvar dessa pandemia? Mas quando nós sabemos que nós estamos aqui com um prazo determinado, você vai saber se você vai prevalecer diante dessa pandemia ou é chegada a sua hora, como o pastor Giovanni pregou aqui no domingo passado. Quem vai morrer, quem vai viver nessa pandemia? E falando de identidade, quando nós estamos gestando, a primeira coisa que a gente quer saber é o sexo. Para tão logo escolher o nome. O nome revela a sua identidade. O seu nome revela a sua identidade. E o seu sobrenome revela que você tem um pai. E que você, como filho, tem direito a uma herança. Nós somos filhos e temos direito a uma herança. Mas quando nós nos enxergamos como servos, o servo ele é valorizado por aquilo que ele faz. E o filho é valorizado pura e simplesmente por aquilo que ele é. Conseguiram entender? O servo é valorizado por aquilo que ele faz. E o filho é valorizado pura e simplesmente por aquilo que ele é. E nessas experiências espirituais que a gente vai tendo, eu vi uma filha se rebelar e ela sair de casa e aquilo entristecia o meu coração. E o pai sempre pronto, oferecendo tudo que a filha precisava. E eu virei para ele e falei, mas como assim? Como que você pode fazer isso? Ela é rebelde. Você ofereceu tudo, deu do melhor e ela foi embora. E ele falou, nada do que ela fizer vai deixar de fazer com que ela seja a minha filha. Ela é a minha filha, independente do que ela faça. E nós somos filhos queridos do Pai, independente do que nós façamos. É lógico que se nós obedecermos os mandamentos, nós vamos encher de orgulho o Pai. Ele quer que nós obedeçamos, mas Ele não está preocupado com o que a gente está fazendo. Ele está preocupado com quem nós somos. Essa é a nossa identidade em Cristo. E por que eu escolhi o livro de Romanos? Estudando a carta de Romanos, Paulo, ele vai falar que na Roma antiga, um filho, quando ele nascia, ele ficava 9 dias em consagração, que são chamados dias lústricos, ou os dias de consagração. Durante esses 9 dias, essa criança ela não recebia nome. Ela ficava sem nome. E ela era colocada, a mãe, num ritual cerimonial. A mãe vinha e colocava o filho diante do pai. E ali aquele pai, ele tinha a opção ou de pegar aquele filho no colo ou de rejeitá-lo.
E ele não precisava fundamentar a razão dele. Poderia ser por uma má formação, ou poderia simplesmente por ele sentir que aquele filho não ia dar nenhum prazer para ele. Então a mãe chegava e colocava aquele filho diante do pai, sem nome, e a opção era dele. Ou ele pegava no colo, aceitava aquele filho e dava um nome para ele, ou ele rejeitava esse filho. E é isso que está falando na carta aos Romanos. E quando Paulo ele fazia essas considerações, ele também nos afirmava que naquela época a adoção para os romanos ela era um papel primordial naquela sociedade. Quando uma pessoa ela escolhia adotar uma criança, ela jamais poderia rejeitar essa criança. Então, uma vez escolhido, esse filho jamais poderia ser rejeitado. E ele seria respeitado na sociedade. E falar de adoção, quando a gente estudando a Bíblia e você fala, o pai me adotou, aí você, a primeira coisa que nós sentimos é um espírito de rejeição. Se eu fui adotado, significa que alguém me rejeitou. E como que fica o nosso sentimento diante de um Deus que escolhe nos adotar? Quando os romanos eles faziam isso, eles estavam simbolizando o filho biológico poderia ser rejeitado, mas um filho adotivo, uma vez adotado, para sempre adotado. Uma vez filho, sempre filho. Ele nunca poderia ser rejeitado. Ele deveria ser respeitado como filho. Isso soa para nós um tanto quanto contraditório. Como rejeitar um filho biológico e assumir um filho adotivo. Isso significa amor. O pai escolhe amar. E assim Deus é conosco. Deus escolheu nos amar. Ele nos escolheu a cada um de nós para cumprir o seu propósito. Nós somos filhos escolhidos do Pai. E o que nós temos feito com essa filiação, com todos os benefícios que o Pai tem colocado diante de nós? Nós nos acovardamos diante da situação, temos medo, porque estamos afastados do propósito o qual Deus escolheu para a nossa vida. E quando eu estudava isso, eu falava, gente, como é impossível um pai que gera rejeitar o filho e o outro escolhe amar. Mas isso é possível. Quando Jesus na cruz, ele clama pelo Pai e ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Ele clama por Pai e o Pai não vai até ele. Por que o Pai não vai até ele? Porque naquele momento em que o Pai não vai até ele, nós estávamos, através da cruz, sendo adotados pelo Senhor. Glória a Deus. Deus escolheu nos amar. E é tão estranho isso. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus trazia à minha memória um irmão que, na verdade, eu cheguei, né, e ele sentiu que havia sido tomado o lugar dele, porque ele era o caçula. Ele olhava para mim e falava assim, você é adotada. Aí ele falava, você foi achada na lata de lixo.
Você é negra, as outras são loiras. Depois vocês olhem para elas, as outras são loiras, dos olhos verdes. Você é negra, você é adotada. E eu ia chorando para minha mãe: mãe, eu sou adotada. Ela: não é, minha filha, olha aqui, olha o álbum, olha o seu nascimento, você não é adotada. Mas como a gente tem uma capacidade, até sendo criança, se sentir rejeitada pelos outros. Isso causa uma ruptura muito grande. Quando você não reconhece que Deus te ama, que as pessoas te amam, você se coloca à margem, como uma pessoa simplesmente triste. Eu não tenho amor, fulano me ama, eu não sou amado. Mas Deus te ama. Deus te ama, Ele te escolheu. Deus nos escolheu. Nós temos uma identidade de filhos queridos do Pai, para cumprir o propósito dele aqui nessa terra. E muitas pessoas vão falar: para que eu nasci? Para a glória de Deus. Para a glória, nós nascemos para a glória de Deus. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não se sinta à margem da sociedade por aquilo que falam a seu respeito. Busque nas Escrituras o que Deus fala a seu respeito. Você acha que Deus te colocou aqui? Muitas pessoas falam: eu vivo uma vida de sofrimento, porque não sabem que são escolhidas. Não sabem do amor do Pai. E Deus está derramando o amor dele para a gente nessa manhã, durante esse tempo, durante essa pandemia. Ele está mostrando: eu estou cuidando de vocês. Mal algum chegará à sua tenda. Mas quando nós não reconhecemos Deus como Pai, a gente fala: eu vou passar, eu vou pegar, eu vou adoecer. Será que nós temos imunidade? Eu sei que nós temos o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que cumpre todas as promessas. Mas quando eu não me enxergo como filha, eu não consigo enxergar a herança que Deus tem para mim. E a principal dela é a herança de salvação. Deus tem salvação para cada um de nós. Mas quando eu não me enxergo como filho, eu não consigo enxergar. Eu não sou merecedor. Não é por merecimento, é pela graça. Deus quer reafirmar nessa manhã a nossa identidade. Nós não estamos aqui por acaso, só para crescer, multiplicar. E falar em multiplicação é tão difícil. Você olhar para os muçulmanos formando um exército desde crianças que manejam armas para matar pessoas, capazes de morrer por Alá. E nós temos filhos que não manejam bem a palavra da verdade. Pergunta o Salmo 23 para as crianças, que era o que a gente tinha que recitar, era obrigatório. A gente tinha que saber. Porque se você sabe: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está conosco. Não importa a situação que estejamos vivendo. Ainda, nem é sombra. É só sombra de morte. Não é a morte propriamente dita. Porque eu lembro de Davi, quando Deus deu a sentença para ele: seu filho vai morrer. Ele ficou clamando ao Senhor e falou: eu não como mais, eu não bebo mais, eu vou orar e vou jejuar para Deus curar o meu filho, para Deus salvar o meu filho. Mas quando ele viu um burburinho dos conselheiros, e esses conselheiros, ele falou: o que está acontecendo?
E ele falou assim, nossa, não vamos contar para o rei que o filho dele morreu. Porque se o filho dele está doente, ele está desse jeito, se a gente contar para o rei que o filho dele morreu, acabou para ele. E ele falou, o que vocês estão conversando aí? E eles tiveram que contar, o seu filho morreu. O que ele fez? Tomou um banho? Comeu? Porque já não adiantava mais. Então, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Deus nos chama para uma mudança hoje. É hoje, a gente não sabe. Na hora que a gente sair até aquela porta, todo mundo falava, nossa, Luciana, 44, né? Não, gente, 43. Hoje é 44. É o hoje que eu tenho. Ontem foi 43. Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei. Mas eu não vou me acovardar diante da situação. Eu vou pregar o evangelho a toda criatura. Você pode ser um evangelista no seu trabalho. Você pode ser um evangelista na academia que não está funcionando. Você pode ser um evangelista na sua casa. Você pode ser um evangelista na rua. Na padaria você pode ser um evangelista. E o que nós temos feito? Nós temos comportado como filhos, herdeiros, escolhidos do Senhor. Ele nos adotou. E o filho dele pagou um alto preço. Um preço de morte na cruz. Nós temos uma identidade. E eu não sei qual a necessidade de cada um aqui nessa manhã. A grande maioria pode falar, é cura. Você é filho de Jeová Rafa, o Deus que cura. É um milagre. Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, capaz de fazer todas as coisas. Não há impossível para Deus. E às vezes nós achamos que Deus ele não é onipresente, ele não está vendo. Eu lembro até do Rodrigo falando uma vez, a gente passando uma luta muito grande, e ele falando, Deus levanta daí e faz alguma coisa. E a gente ria naquela situação, Deus não precisa levantar, ele faz sentado. Ele está sentado no alto e sublime trono e nada é difícil para ele. Nada é difícil para ele. Mas às vezes nós não sabemos nem orar. Nem orar é falar com o Pai. Por quê? Porque nós não temos relacionamento com Ele. E às vezes a gente ajudando tantas pessoas e a pessoa falando, nossa, eu falei, você leu a Bíblia hoje? Ah, eu não li porque eu tenho que lavar roupa. Ah, eu não li porque eu tenho que arrumar a casa. Ah, eu não li porque eu tenho que fazer... Então começa o dia lendo. Começa o dia lendo a palavra. Você vai ver como que o seu dia vai render. Como que as coisas vão se ajustar. Porque a palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Ele tem ciência de tudo que nós estamos enfrentando. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E eu falo com a pessoa, quando você não sabe o que orar, ajoelha. Ele recolhe as suas lágrimas. Ele sabe os seus pensamentos. Mas e quando a gente não sabe que pensamentos Deus tem a nosso respeito? A gente pensa, não, isso não é para mim. Porque não considera filho. Se não se considera filho, não tem direito à herança. A herança é incorruptível. Deus tem uma herança incorruptível para cada um de nós. E eu queria finalizar contando a história de um balão. E eu ganhei tantos balões hoje, lindos, rosé, chique. E tinha um vendedor de balão num parque. E ele, para conseguir vender esses balões, ele começava a soltar um por um. E a criança olhava de longe, ele soltou o balão vermelho, e a criança olhou, viu,
balão ganhando os céus. Depois ele solta um balão amarelo e a criança observando aquele balão ganhando os céus. Depois solta um balão branco. Ele foi soltando vários balões e a criança olhando, observando aqueles balões subirem até desaparecerem. E ele chega para o moço, porque o moço não soltava o balão preto. E ele olhou e falou, chegou para ele e falou: por que o senhor não solta o balão preto? Será que ele não vai subir igual aos outros? E o moço vira para esse menino e fala: não é a cor, é o que tem dentro. Não é a cor que faz o balão subir, é o que tem dentro. E o que tem dentro de nós. Eu queria que os irmãos levantassem nesse momento. Nós vamos orar, agradecendo a Ele. Eu espero que essa palavra fique no seu coração. Você tem identidade de filho. E eu queria saber se nessa manhã tem alguém aqui que quer receber o Senhor como único e suficiente Salvador. Se quer reconhecê-lo como um pai que o adotou, ou se quer voltar para os caminhos do Senhor. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Não se constranja. Deus te chamou hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Tem alguém? Tem alguém que quer receber esse Senhor como único e suficiente Salvador? Quer se voltar para os caminhos do Senhor? Fala: pai, eu estava longe, mas eu quero voltar. Nessa manhã eu quero voltar. Tem alguém? Glória a Deus. Deus é fiel. Pode vir. Glória a Deus. Qual o seu nome? Marcelo. Ora assim comigo, Marcelo. Pai, nessa manhã eu entendi a tua palavra e te recebo como o único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. A festa do céu. A festa do céu. Deus te recebe nessa manhã. Deus é fiel. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Como alguns já me conhecem, para os que não me conhecem, eu sou Valéria, irmã da Luciana. E eu estava ali sentada e Luciana aqui relatando uma situação. E essa semana eu conversei isso com meu esposo. E como Deus é maravilhoso, né? Confirmando a palavra. E ele me incomodou. Eu sou super tímida, estou aqui tremendo, mas a gente tem que obedecer. Então eu queria compartilhar rapidinho com a igreja que a Luciana falou sobre o meu irmão, né? Sobre chamá-la de que ela era adotada. E essa semana eu compartilhei isso com meu esposo. E falei assim: a Luciana veio com uma missão muito grande, uma missão de trazer alegria para a família. Ela veio num momento que a gente tinha perdido um irmão atropelado, e minha mãe já tinha perdido a alegria. E assim, ela estava sem alegria nenhuma de viver. A casa estava assim, uma tristeza só, né? E ela veio neste momento assim para poder alegrar a família. E Deus me tocou isso, né? Durante essa semana, compartilhando com meu esposo. E Deus me incomodou ali. Eu pedi licença ao pastor Giovanni para vir aqui compartilhar com a igreja. E queria falar com a Luciana, que ela veio como luz, né, para a nossa família. Ela veio como
uma missão, né? Como filha do herdeiro, mas ela veio com uma missão também, como filha de Paulino, de Maria Francisca, né? E você é a luz, você é a alegria da nossa família. Nós chamamos. Glória a Deus. Os parabéns para ela. Vamos? Glória a Deus. É Marcela? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode contar conosco, tá? A gente não é um pastor entrão, mas não deixa de atender ninguém. Você pode a gente pegar seu contato. Nós queremos cuidar na medida do que Deus concedeu para nós. Nós vamos doar tudo de nós. Amém? Tudo de nós que a gente puder doar para fazer a obra de Deus. Então nós vamos cantar os parabéns para a pastora Luciana. Quem vai cantar comigo? Olha, tem gente ali já querendo dar presente. Pode vir. Presente pode vir. Glória a Deus. Isso. Presente vem. Debaixo dos aplausos. Glória a Deus. Olha. Olha isso. Mais palmas. Mais aleluia. Só isso de palma? Meu Deus do céu! Gente, não é todo dia que você faz 44 não. Bate palma para 44 anos. 44. Uma mulher que não tem vergonha de falar a sua idade é para bater palma mesmo. A maioria fica falando que tem 25, desde 25 anos atrás. Glória a Deus! Que testemunho maravilhoso. Eu chorei e fiquei emocionado. Não é fácil nascer depois de uma morte e ter a responsabilidade de trazer alegria. Mas tudo isso porque o nosso Pai tem um propósito. Amém? Deus ama a sua vida. Então vamos lá cantar os parabéns, Paulo. Parabéns pra você. Essa data querida. Chamar o Haroldo, a sua esposa, os familiares, por favor. Gente, o Haroldo é meu amigo. E eu visitei ele no hospital. Ele teve uma parada cardíaca. Foi isso, Haroldo? Infarto. E eu e a pastora Luciana, nós fomos lá naquele hospital orar por ele. Já tem um tempo. Aí ele falou assim: pastor, eu vou ir lá na igreja fazer uma visita para agradecer, porque é longe, né? Onde ele mora aqui é longe. É lá onde eu moro também, do lado dele. E aí o que acontece? Eu falei: Haroldo, hoje você pagou 2 contas no dia só. Em tempo de pandemia, você está conseguindo pagar 2 contas no dia só. Você está pagando a dívida de vir aqui para agradecer o milagre e ao mesmo tempo está vindo honrar a sua irmã. Que bênção, né? Essa família está aqui, glória a Deus. E uma família, gente, que já passou muita luta, muita adversidade. Eu queria que vocês estendessem a mão para a gente orar por essa família. Cadê a Juliana? Tá. Glória a Deus. Nós vamos fazer as fazendas, entendeu? É para pagar amigo. Família serve para isso. Eu vou cantar de novo, hein, Paulo? Só para a família aqui, ó. Aqui, ó. A Luciana é legal? Luciana é legal? A Luciana é sensacional. Entendeu? Como é que é o sensacional? Sensacional. A Lu, vai ficar mais legal. Lu, né? Vamos fazer só a Lu. A Lu é legal. A Lu é sem. Entendeu a mãozinha? Não precisa rebolar não, gente. Não precisa fazer isso não. Mas não tem importância não. Só a mão basta. Mas se quiser fazer, pode fazer voltinho. Glória a Deus. Pai, nós oramos e abençoamos essa família em nome de Jesus. Essa família é uma família de guerreiros e vencedores.
Todos estão aqui por causa da sua graça e por causa da sua misericórdia. Nós agradecemos a Deus por ouvir um testemunho de uma irmã dizer para outra: perdemos o irmão antes de você chegar e você tornou-se a nossa alegria. Que coisa de rasgar o nosso coração. Então, Pai, abençoa toda essa família. Cada um aqui tem a sua particularidade, a sua importância, e o Senhor ama cada um do seu jeito, da sua maneira. E nós agradecemos que o Senhor tem dado vida, saúde, paz, por todos os milagres. Quantos milagres o Senhor já fez nessa família? Nós como igreja, repete assim, nós como igreja, abençoamos vocês e declaramos a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês sairão daqui com um dia muito abençoado e feliz para a glória de Deus. E ainda teremos a alegria de ouvir muitos testemunhos através de vocês. Glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Oh, parabéns. 1, 2, 3 e... Oh, parabéns. Peraí. 1, 2, 3, parabéns pra você. Nessa data, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A lua legal! A lua legal! A lua é sensacional! A lua legal! A lua legal! A lua é sensacional! Glória a Deus. Que bênção. Amém, irmão? Vamos orar aqui. Hoje à noite nós teremos culto aqui com o pastor Aldo. Às 18 horas eu estarei aqui ministrando a palavra de Deus. Você que não pode vir, fica tranquilo. Vai ficar gravada aí a mensagem, né? Então você pode ver depois na internet, no canal SG, Getsemane, Pampulha SG, o Pampulha SG é Getsemane. Se você colocar SG, vai aparecer um tanto de opção. SG, Pampulha, Getsemane. E aí você pode ver o culto. Então hoje à noite eu vou ministrar uma palavra aqui. Amém? Às 8 horas o culto do nosso pastor Aldo. Segunda-feira tem culto online com o pastor Alessandro. Terça-feira, às 8 horas da manhã, eu, o pastor Rodrigo, o pastor Luciano, nós oramos por todos vocês. Se você tiver um pedido de oração, quiser deixar conosco, pode deixar. Se não quiser deixar, a gente não lê não, tá, gente? Aqui tem ninguém curioso. Ninguém quer saber da vida de ninguém aqui, amém? E a gente já tem muita coisa para tomar conta da vida dos outros. Então, você pode colocar aqui na arca de oração, a gente não abre, não fica lendo. Até mesmo porque ninguém aqui vai resolver nada, então para que a gente vai ler? A gente já ora e fala, Deus, lê esse papel aí, resolve. Amém? Quarta-feira tem culto da vitória conosco. Quinta-feira, culto da família com o pastor Júlio e a pastora Dani. Sexta, culto de libertação com o pastor Romero. Sábado, culto da juventude com o pastor Rodrigo. E domingo, se o senhor voltar lá, até lá, nós estaremos aqui. Eu estou muito feliz de ver que quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Olha isso. Essa família aqui, que Deus abençoe vocês. Depois a gente quer pegar o contato de vocês, amém? Glória a Deus. Vocês permitem? A gente não vai invadir a casa de vocês, não vai fazer visita sem que vocês não queiram, amém? Pastor aqui é tranquilão. Glória a Deus. Mas nós queremos mostrar que nós somos uma família em Deus, amém? Uma família em Deus. Muito feliz pela presença de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Eu não posso dar presente para vocês, mas eu posso dobrar meu joelho e pedir para quem é dono do mundo. Então minha oração para que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por essa palavra. Como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é bom saber que o Senhor tem um propósito. Nós temos um propósito de vida, que é anunciar o Evangelho, que é anunciar Jesus Cristo, que é anunciar a salvação. Ó Deus, como é bom saber que quando nós confiamos no amor do Senhor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então muito obrigado, Senhor, porque nós estamos saindo aqui sem medo nenhum. Nós estamos saindo aqui nos sentindo amados do Senhor.
queridos do Pai. Obrigado, porque o Senhor nos ama, não pelo que fazemos, mas pelo aquilo que o Senhor nos tornou, filhos. Nós somos filhos de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.